Oi, oi. Ah, olha mesmo. É uma honra, né? Estar participando desse projeto. A gente sabe que é o primeiro, mas teremos vários. E toda vez que alguém me chama para falar de Marajó, eu estou sempre presente, né? Eu não perco a oportunidade de poder falar e divulgar um pouquinho do meu olhar, do meu recorte que eu enxergo, como é importante que as pessoas locais e as pessoas de outros lugares conheçam a ilha. Sim, sim. Neto, só nós estamos ao vivo aqui, né? E é o primeiro, como diz o nosso presidente. É, estamos ajeitando alguns errinhos aqui, consertando, mas sem dúvida alguma, tudo para o nosso telespectador. Então, Gabi, começando a conversa, né? Começando a conversa. E quando nós falamos em Gabi Gouveia, vem logo a família Gouveia. Né, que tem uma história aí gigantesca no nosso município, se for trazer desde lá do seu pai, né, eu quero saber assim, sobre a tua infância, como era ser a Gabi Gouveia quando o teu pai já era prefeito? Era conhecida como a filha do prefeito ou a Gabi Gouveia? Na verdade, a minha família ela teve uma participação na história do município, antes mesmo do meu pai, do meu avô, o Carlos, que faleceu super novo. Isso aí eu nem sabia. O meu avô Carlos era um homem empreendedor, ele tinha muitos negócios e ele faleceu super jovem, com 40 e poucos anos. E aí a minha avó ficou só com os filhos. E depois, na história já do meu pai, também ele iniciou novo na carreira profissional e depois político. Ele diz que ele achava que ele não nasceu para ser político, mas a circunstância, o momento fez com que isso acontecesse. Agora, eu criança, eu nasci aqui em Soure, fui criada, a minha infância toda foi lá na Mironga, mas a nossa participação com essa questão de gestão pública mesmo, nós não participávamos. Ele sempre foi muito maduro em separar a família das tarefas políticas, né? E aí a minha infância toda foi aqui. Eu estudei na fraternidade, como a maioria das pessoas da minha geração, né? Geração também da que na verdade a minha era a escolinha do He-Man, né? Um pouquinho antes, porque a gente não sabia falar fraternidade. E aí, como uma das pinturas lá era um desenho do He-Man, que é da minha época, nós chamávamos de escolinha do He-Man. E depois eu fui estudar lá no Alacide. Imagina, eu morava no Tucumanduba e estudava na última escola, né, da cidade. Então, nós sempre convivemos muito com a cidade, apesar de morar bem distante, né? Sim.
E depois eu tive a chance de poder voltar a morar em Soura, sair para estudar. E depois de casada, consegui voltar. E realmente eu não me vejo morando em outro lugar. Eu acho que aqui realmente a história do umbigo está enterrado. Sim, sim. O meu tá enterrado aqui. E a minha convivência hoje, além de Soura, eu também convivo com Salvaterra, porque eu trabalho em Salvaterra. Então, esse Paracauri literalmente é a minha rua, né? É a minha rua. E eu digo que nós não somos separados, nós somos unidos pelo rio. Neto, eu só quero te pedir que tu aumente um pouquinho o volume da Gabi, ou então que você aproxime um pouquinho mais o microfone, porque aqui dentro pra gente está alto, mas na transmissão tá um pouquinho baixo, segundo me informaram aqui. Mas continuando, já que esse rio é a minha rua, qual é a profissão de formação, Gabi? Eu sou tecnóloga de alimentos. Eu já me formei já tem um tempinho, lá em 2000, início de 2000, na Universidade do Estado, mas eu me formei em Belém. Depois de 3 anos de formada, eu consegui voltar para trabalhar aqui em Soura. E aí eu já procurei outras formações, como a de docência, onde grande parte da minha vida profissional foi com a docência tecnológica na escola técnica, e depois como instrutora do Serviço de Aprendizagem Rural. E eu consegui fazer uma pós-graduação tanto em docência quanto de gestão, e mais recente eu terminei o mestrado em desenvolvimento rural sustentável. Então, a minha formação mesmo acadêmica é de tecnologia de alimentos. Neto, agora o meu, por favor, aumentar um pouquinho. Vão avisando aí, o que é que tá faltando, né? Tô recebendo aqui, tá só apitando. Então, será que é daí que vem o queijo do Maranhão? Na verdade, o queijo, ele já vem de muito tempo, de gerações. E nós dois, tanto eu quanto o Guto, nós tivemos a chance de poder estudar para continuarmos aqui. Eu sempre conto um pouquinho dessa história, né? Da história do papai. Ele dizia que na época dele, ir para a fazenda era prêmio. Os meninos estudavam para passar para ir embora. Na minha já era castigo. Dizia, você não vai estudar, então tu vai para a fazenda, né? E aí essa chave teve que ser mudada. Para que a gente continuasse aqui, a gente precisou estudar. Para quê? Para que a gente melhorasse o que nós já fazíamos, sem perder a essência do tradicional, né? Então, tanto eu quanto o Guto somos formados em tecnologia de alimentos. Eu sou da 2ª turma do Estado, então era um curso bem recente, e aí nós tivemos a oportunidade de continuarmos, né? O queijo, ele manteve os estudos do meu pai, a renda da família do meu pai era baseada em queijo. Na época dele de faculdade, ele vendia queijo para pagar as despesas em Belém. E aí, na nossa época também, nós tivemos essa oportunidade, né? De termos o queijo como realmente um alicerce, era o queijo que nos mantia. A nossa moeda de troca era o queijo. Teu estudo vale quanto? Quer fazer inglês? Quanto vale? Eu tenho que vender quanto queijo para poder pagar, né? E aí a gente conseguiu botar o queijo realmente onde nós sempre achávamos que ele devia estar, num lugar importante, né? Esse processo da construção da legalização do queijo do Marajó, que foi um momento coletivo, todos nós marajoaras dessa parte aqui da ilha, a gente se sentiu empoderado e presente nesse momento, quando o queijo parou, deixou de ser clandestino para ser um produto regulamentado. Isso para a gente foi muito importante. Tu falas assim, nessa questão de um produto clandestino, de que maneira? Porque nós não tínhamos lei, não existia lei. Né? Bem, parceiros nossos lá de Cachoeira, lá em 2003, eu já trabalhava com tecnologia de alimentos na Agência de Defesa, e eles foram apreendidos em Belém como se estivesse levando algo ilícito. E pera lá, a gente faz queijo aqui há mais de 250 anos, tem alguma coisa errada. Aí porque vocês não têm lei, ele não existia de direito. Essa lei, ela precisa ser municipal, estadual ou federal? Pode ser estadual ou federal. E aí teve um movimento, que foi graças à soberania alimentar, as pessoas... O queijo do Marajó sempre esteve presente na dieta, na cultura alimentar do paraense, e há 50 anos atrás ele começou a sumir. Não porque as pessoas pararam de fazer queijo, mas porque eles escondiam. Eles não vendiam como queijo do Marajó, vendiam como queijo de búfala, como queijo mussarela, como qualquer outro queijo em Belém. E aí houve esse movimento, no início dos anos 2000, né? Para quê? Para que esse queijo ele existisse de fato, de direito, né? Legalmente. E aí construiu-se uma lei que demorou muito tempo. Essa construção ela começou em 2002
E a lei só foi construída e finalizada em 2011. Ou seja, muito tempo Então, se passou, né? sim. E aí nós tivemos a Graça, a Mironga. Ela foi regulamentada como a primeira queijaria artesanal. E que é óbvio que para a gente foi um momento de muita graça, realmente. Mas, infelizmente, esse sentimento ele não continua, porque nós não somos uma representatividade coletiva. Imagina, Raíssa, aqui na safra do leite na ilha, nós contabilizamos até 60 famílias produtoras de queijo do Marajó. E nós somos hoje só 7 queijarias regulamentadas. Ou seja, a lei ela não é para todo mundo. Então, isso está errado. Né? A gente tem muito mais gente fora do que dentro. Então, o que é que falta para alcançar esse não é fácil, porque a lei ela foi feita para o queijo artesanal, né? Mas ainda há são muitos investimentos que ainda devem ser feitos. Desde o investimento na produção de leite, para quê? Porque nós precisávamos fazer um queijo gostoso, um queijo que representava essa receita ancestral de 250 anos, mas um queijo seguro, que a pessoa que viesse aqui pudesse comer lá em São Paulo e fosse ficar tudo de boa, né? E aí esse entendimento ainda está um pouco distante da nossa realidade. Né? Aqui, nós produtores mais próximos da cidade, a gente tem facilidade, nós temos energia elétrica, a gente tem internet, a gente tem água legal, mas a gente tem queijarias aqui na ilha que são 30 horas de viagem de barco. Né? Então, realmente, a gente precisa pensar um pouquinho mais, mas eu acredito que isso é um futuro próximo. Já tivemos outras vitórias, como a indicação geográfica, né? O queijo do Marajó ser reconhecido como nós chamamos no mundo de terroir, ou seja, eu só posso fazer esse queijo neste território, porque a bactéria que fermenta o leite está na ilha. Isso é arte, né? Isso as pessoas do mundo todo procuram, como o champanhe na terra de Champagne, na França, como o queijo da Serra da Estrela em Portugal, e a gente tem o queijo do Marajó. E aí poucas pessoas têm essa informação e se empoderam disso, porque isso não é meu, isso não é do meu parceiro Pelwa, isso não é do seu Alfredo Leal, isso é de todo o Marajoara. E daí vem a importância de nós trazermos a Gabi para falar de um assunto muito importante, porque se a gente chega em Belém ou em qualquer outra cidade e fala assim, eu sou lá de Soure da Ilha do Marajó, a primeira pergunta é, cadê o queijo? Trouxe queijo? É isso mesmo, eu já trouxe o meu, Raíssa, né? Eu já trouxe o meu, né? Tá muito alto aqui para dentro, aqui dentro do microfone, por isso está dando microfonia. Vamos falar em queijo do Marajó, que já é o meu recebido, eu vou levantar para pegar aqui e mostrar, inclusive... Falar do golpe do queijo, né, Raíssa? Queijo. Não tem marajoara que não fique satisfeito dando um queijo, né? Além do queijo, eu estou amando essa vida de apresentadora de podcast, porque esse já é meu segundo recebido no primeiro episódio. Neto, dá um zoom aqui, por favor. Aqui, ó, o queijo do Marajó. Né? E a sacolinha toda personalizada. E aí, trazendo o queijo aqui para a gente falar um pouquinho, eu quero falar sobre a vivência Mironga. Que até então eu moro em Soure há 29 anos, que é a minha idade. Mas sempre ouvi falar na Mironga. Outro dia eu fui atrás da doutora, da sua mãe, e a minha irmã disse, me leva, porque eu nunca fui na Mironga e eu quero ver como é lá. E ela imaginava que onde a queijaria fosse a casa de vocês. E aí ela disse assim, e agora onde é que tem o queijo que a gente compra e não tem ninguém para atender, que tem que deixar o dinheiro lá? Conta um pouco pra gente sobre isso. Aí o que aconteceu nessa história do queijo, logo depois desse reconhecimento da indicação geográfica, que foi um protocolo, todos nós produtores demos informação ao Instituto Federal para que eles entendessem que, além da fama que o queijo tem, ele tem particularidades que só esse território tem. E aí a gente foi estudar. Aí foi nessa hora que eu saí para fazer o mestrado, para entender como isso seria importante para a nossa comunidade. E nós chegamos a esse ponto do turismo. Imagina, as pessoas, um dos produtos mais reconhecidos no Marajó é o búfalo. E aí, agregado ao búfalo, a gente tem um produto lático, que é o queijo do Marajó. Se você for aqui ou em Belém, em qualquer lugar, na pastelaria no bairro, ou lá no restaurante mais caro da Estação das Docas, tem um prato com queijo do Marajó. Né? Então, esse vínculo do queijo do Marajó com a gastronomia do Pará, que é muito forte, foi bem estabelecido. Então, as pessoas vinham para cá e elas queriam ouvir a história do queijo, a história do búfalo. E lá em casa, como a primeira regra é não ter porteira, meu pai sempre esteve lá sentado embaixo da caneleira, contando história, só que chegou um momento que isso tomou uma proporção muito grande.
E não tem mais controle. Ele ficava ali o dia inteiro, dizia, ó, pai, você tem que dar comida para as búfalas, tá errado, você tá de férias aí. E aí, estudando, a gente identificou esse ponto, que é o turismo de base comunitária, o turismo de experiência, e surgiu a ideia da gente partilhar. Então, o que a gente promove? A gente promove normalmente a fim da tarde, 2 horas e meia de experiência, 2 horas a 3 horas de experiências, e ali a gente vai partilhar a nossa rotina. Qual a nossa filosofia quanto Mironga? A produção de búfalo, ela está paralela a um sistema todo, que é baseado na sustentabilidade. Então, nós buscamos ser ecologicamente correto, socialmente justo, para ser economicamente viável. Então, nesse tripé, a gente conseguiu desenvolver a cadeia do búfalo de forma integral. As pessoas vão ouvir histórias, elas vão conhecer o animal, elas vão ver aquilo que a gente fala na teoria, que ele é dócil, que ele é rústico, que ele é forte. O turista vai lá e presencia. Ele vai ordenhar uma búfala, ele vai montar se ele quiser, né? E no final ele vai provar as coisas que o búfalo faz. E no finalzinho eu sempre digo que a gente tem uma definição do Marajó, que o Marajó ele não é um lugar. Eu digo para as pessoas, não defina o Marajó como um território. Eu digo que o Marajó é um sentimento. E sentimento você vive, né? Você não está no amor, você ama, você vive o amor. Então a ideia é que as pessoas chegam lá e elas vivenciem o Marajó, aguçando todos os teus sentidos. Então, você vai ouvir um som de um pássaro, você vai ouvir o barulho do vento, né? Você vai ver o pôr do sol, você vai tocar o búfalo, você vai comer as coisas que o búfalo faz. Então, aguçando todos os seus sentidos, você consegue vivenciar aquele espaço, né? E é um pedacinho. Eu digo que a Mironga é um pedacinho do Marajó. A gente é um país, né? E falaste na proporção que isso tomou, inclusive nacionalmente. Sim, né? agora a gente teve em Gramado, né? Recentemente. E eu gostaria, inclusive, de falar que não só isso está numa escala tão grande a nível nacional e internacional, que vários artistas costumam passar pela Mironga, né? Nós separamos, inclusive, um trecho do Paulo Vieira. Do Paulo Vieira. Né? Do Paulo Vieira. Passa o Paulo Vieira. Eu também gostava muito dela. Pelo amor de Deus, tinha que morar aqui na fazenda com o senhor. Nós temos o mesmo gosto. História domingo, que eu não assisto missa, não vejo o Globo Rural. Pelo amor de Deus, morar aqui. É exato, é isso que é o domingo. Você acorda cedo, você vê a missa, você vê o Globo Rural e depois você vê o Senhor Brasil. É isso mesmo. Coisa mais linda. Deus, eu amo Globo Rural. Eu amo os problemas do Globo Rural. Que é assim, a crise da abelha jequitaia no Vale do Jequitinhonha. Eu amo. É assim, O fungo do abacaxi. o fungo do abacaxi, exatamente. Quer quebrar meu domingo é não assistir a missa. E nem assistir não Globo assistir Rural, né? Globo Rural, Igual isso, eu, Brasil. igual eu. Então é nós dois que assistem o Globo Rural. Pronto. Muito, muito interessante, muito legal, porque a gente está aqui e acha que a gente não tem essa visibilidade, né? Então vem alguém lá de fora, alguém com uma visibilidade nacional e para lá onde a gente passa basicamente todo final de semana quando vai pro pesqueiro. E nós que estamos aqui, às vezes não para. Como é que foi receber, Gabi? É isso mesmo. Na verdade, como nós estamos muito próximos da cidade, é muito mais fácil das pessoas irem. Então, eu falo que ali é um recorte. Ali a gente tem um recorte do Marajó. E pode ter certeza que todo mundo que chegar, eu quero falar com alguém que faz sobre búfalo, sobre a história do queijo, a gente vai estar ali literalmente de porteira aberta, porque todo mundo sabe que a gente não tem porteira. E esse momento foi muito importante. O Paulo, ele é um ativista do interior do Brasil. Então, ele faz com que as pessoas conheçam. Se eu não me engano, ele é paraense também. Ele é do Tocantins. Ele é do Tocantins. Então, ele fala assim, cara,
Tu tá reclamando que as pessoas não sabem onde fica o Marajó. Imagina o Tocantins. Ninguém sabe o que é o Tocantins, porque ele é Nordeste, não é Norte. Fica essa dúvida. Então, a função dele hoje, ele é realmente um embaixador do interior do Brasil. Ele faz com que as pessoas conheçam. E essa experiência que eu tive em Gramado, foi uma experiência bem legal, porque juntou turismo com indicação geográfica. Sim. Eu dei uma apresentação, participei de um painel com a Embaixada do Peru, e eu perguntei no final, quem conhece o Marajó? Todo mundo levantou a mão. Imagina, foi lá no auditório, onde é o Festival do Cinema, no cinema, né, em Gramado. Quem conhece? Eu já ouvi falar, o Marajó é incrível e tal. Quem já foi no Marajó? Uma única pessoa. E aí, quando eu vou falar da experiência da Mironga, eu não posso falar só da Mironga, porque ninguém vem lá de São Paulo, lá da França, para conhecer a Mironga. Vem para conhecer o búfalo, para dançar o carimbó, para conhecer o artesanato através da cerâmica marajoara, vem para conhecer os igarapés e o furo. Então, a gente tem um potencial aqui gigantesco e não tem melhor indústria do que a do turismo. Eu digo que é a indústria sem chaminé. A gente consegue partilhar. Imagina, lá em casa, nós temos hoje 9 colaboradores diretos, são 9 pessoas que vivem daquela rotina, e os indiretos, como o seu Jorge. Seu Jorge tem a tapiocaria lá na Ponte. Sim. E aí a gente tem grupo, o Jorge vem fazer as tapiocas lá na Mironga. A Aracélia, que está fazendo os sucos, os doces. Então, o turismo ele tem esse poder. Eu sempre falo para as pessoas, a pessoa vem viajar, ela vai levar a memória afetiva do lugar, ela vai conhecer a história e a cultura, mas o papel social que o turista desempenha é muito maior. Porque quando ele vem, permite com que eu fique, que o Renan, que faz o passeio lá no Pesqueiro, fique, que o seu Carlinho lá da Barra Velha fique. Então, ele tem um poder muito importante de nos deixar aqui, mas que a gente fique bem, com qualidade de vida, né? Então, o turismo ele é incrível. E a gente tem um potencial enorme, tanto de belezas naturais, dos recursos naturais que nós temos, né? E das pessoas. Todo mundo que vem aqui diz que, como o Marajoara é hospitaleiro, ele é receptivo, a gente só precisa ter cuidado. O que turismo a gente quer trabalhar? Sim, inclusive quando nós falamos em Galeria Marajó, né, nós gostaríamos de transformar, de fato, isso aqui numa galeria, onde eu vá pesquisar sobre Gabi Gouveia e ali eu vou encontrar qual a representatividade de Gabi Gouveia no Marajó, com a vivência mironga, sobre, enfim, sobre essa variedade de coisas que não só, também agora com empreendedorismo, né? Porque não é só apresentar o Marajó, mas ali também tem um produto, como tu falaste, com potencial gigantesco. Muito importante. E a gente precisa, nós, do trade turístico, nós precisamos definir que turismo a gente quer. A gente não quer turismo de massa. Imagina, lá na Barra Velha chegar um ônibus com 500 pessoas. A gente não quer isso. A gente quer pessoas que realmente tenham cuidado com o que a gente tem aqui. Sim. Né? Os benefícios, por exemplo, que o turismo de massa pode deixar são muito menores do que as mazelas, como lixo, como poluição sonora. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E podem ter certeza, gente, que onde a gente chega para falar de turismo e falar que é do Marajó, todos os olhares se voltam. Né? A gente criou uma rede de turismo. Nós temos aqui turismo receptivo, vários receptivos locais. Não precisa mais vir ninguém com agência de fora. Nós temos aqui. A gente enumera mais de 10 receptivos locais, né? De meninas, como a Marajó Couture, o hotel da Simone, o Hotel Marajó, só mulheres, ela só emprega mulheres. Então, isso tem um poder muito, muito forte, né? Você vai conhecer o nosso artesanato com a instituição Mãos Caruanas, com a Josi, ou no Ronaldo, ou no Adley. Então, a gente tem uma riqueza muito grande de cultura, uma riqueza muito grande de recursos naturais e de pessoas. Sim. Né? Eu quero até mencionar aqui a lojinha da mamãe, que eu falei que era o segundo recebido. É roteiro, Neto, viu, gente? Dá um zoom aqui na blusa. Lojinha da mamãe, da Rosilda Angelim. Amanhã a Rosilda Angelim vai estar no Patrulhão, trazendo uma grande novidade. Ela não me falou qual era a novidade. Eu já sei, mas a gente também não vai dar spoiler. Ela não falou. E eu fiquei esperando assim, será que ela não vai me contar nada? Digo, olha, amanhã começa o meu podcast, Galeria Marajó, e eu quero... Então aqui está
a blusa patrocinada pela lojinha da Canimbó, mamãe. Canimbó, coleção Canimbó. Isso Né? mesmo. E, inclusive, eu falei para ela, Rosilda, em Soure, eu nunca vi alguém que tenha uma loja no Shopping Boulevard. E a gente vende tanto queijo quanto lojinha da mamãe. Quanto Canimbó. lojinha da mamãe. Primeiro piso do Shopping Boulevard, a galera de Belém que quiser comprar queijo do Marajó, manteiga, mironga, doce de leite e os artefatos da arte da Rosilda, porque ela não é costureira, ela é uma design Ela é de uma moda, né? Eu design, digo isso né? para ela. E ali a Rosilda consegue vender no primeiro piso do Shopping Boulevard, a loja Ver o Pezinho. Lá é uma collab do Júnior e do Manuel. Eles têm uma visão muito importante de estreitar o consumidor do produtor. Sim. Né? E aí é um lugar nobre. Quem vende coisa no shopping, né? Exatamente. É isso. E então o pessoal de Belém aí já fica ligado, quem tem interesse tanto no queijo, né, quanto nas camisas Canimbó. Primeiro piso do Shopping Boulevard você encontra, né, tu pode tirar o fundo, tá, se tu quiseres. Primeiro piso do Shopping Boulevard você já encontra. Gabi, vamos falar sobre outra coisa. Tu falaste aí que tu foste para Gramados, né? Acho que até a tua foto de perfil do Instagram, né? Essa? Eu acho que uma deve coisa ser, assim, tá muito, pavolagem, né? muito A gente fica pavolagem. muito internacional, eu achei. Mas aí tu não, mas eu não vou recordar o nome dela, mas foi uma representante da Vivência Mironga na WTM Latinoamérica. Sim, foi a Amanda. Amanda, né? Filha da nossa amiga Dirlene. Isso, a WTM é uma das maiores feiras da América Latina de turismo. E ali a gente foi convidado, a Mironga foi convidada a participar de um stand que fala de origens do Brasil. Né? Turismo ecológico, turismo rural, de experiências. E ali a gente conseguiu compartilhar durante 3 dias. Eu não consegui ir, em decorrência da minha atividade em Salvaterra. E, Amanda, vamos lá. Mas eu não... Não, vamos lá, que a gente precisa fazer com que as pessoas venham para o Marajó para vivenciar o nosso olhar, a nossa rotina. Não pode vir empresa lá de São Paulo vender o Marajó, que ele não sabe o que a gente faz aqui. Como a gente vive, se perguntar para ele onde ele vai comer turu, ele não vai dizer para te ir lá no Bola comer o turu. Ou então tu ir lá na Barra Velha caçar, né? Ou então, eu queria ver o pôr do sol. Não tem pôr do sol mais bonito do que aqui do Paracauari. Poxa, meu Deus né? do Que o céu, Imperial te leva, o Glauber te leva. Então, isso pra gente foi muito importante. E aí foram 3 dias intensos que a Amanda, representando a Vivência Mironga através da Marajó Couture, que é uma grande parceira nossa, conseguiu levar um pedacinho desse Marajó. E haja queijo. E haja queijo, né? Me fala assim, em algum momento tu e toda a tua família, vocês tinham proporção de onde isso iria chegar? Tipo, se vocês pararam e pensaram assim, nós vamos fazer isso aqui, porque a gente fazendo isso aqui, nós vamos conseguir chegar até aqui. Ou foi algo que foi acontecendo sem que vocês pudessem perceber? Quando eu falei lá no início sobre estudar, que é uma bandeira que a gente levanta, que é a educação. O meu pai, quem já sentou com ele aí na Caneleira, já ouviu falar da Faculdade do Búfalo, e aí nós precisamos realmente estudar. Para quê? Para que a gente fizesse algo certo, algo legal. E foi nesse despertar de estudando que nós vimos que a gente tinha como partilhar muito mais, né, através do turismo. Agora é óbvio que nós somos muito barristas, né? Marajoara é barrista pra caramba. Perguntar para qualquer um. O cara já conheceu o mundo todo. Qual é o lugar mais bonito? É o pesqueiro. Né? Ou então, qual a comida mais gostosa? É o frito do vaqueiro, é o filé com queijo do Marajó. Então, a gente é muito assim. Então, nós sempre achávamos que nós tínhamos um potencial muito grande. A caminhada, ela deu certo, primeiro porque a gente se dedica. Sim. Isso é importante, porque a gente estuda, é necessário que a gente estude você quer fazer qualquer ofício, você precisa estudar, você precisa internalizar essa informação para fazer o quê? Para fazer com excelência. Qualquer ofício, você pode escolher qualquer profissão, qualquer atividade, mas você tem que fazer bem feito, né? Então, nós imaginávamos que Marajó tinha esse potencial e tinha esse lugar dele reservado. Mas o caminho ele foi conduzido também com as bênçãos divinas para que a gente conseguisse chegar até aqui. E ainda estamos na metade do caminho. Se Deus quiser, a gente conclui a Faculdade do Búfalo, né? Eu sempre falo, gente, nós estamos na capital do Búfalo. Isso não está em livro nenhum. É engraçado, né? Gabi. Engraçado não, é interessante, porque qualquer lugar do Marajó não tem essa representatividade com o Búfalo como tem Soure. Né? Eu tenho uma amiga que ela costuma vir muito aqui e ela não tinha nenhuma foto com o búfalo. E tá errado.
Tá errado. Tá isso errado, mesmo. tá errado, porque a gente vê os policiais em cima do búfalo, a gente vê A coleta de resíduos sólidos com os conduzida por búfalos, búfalo. que é algo que eu creio que só acontece aqui em isso. Soure. Até búfalo tomando sorvete. como Búfalo um tomando alemão, sorvete, né? que teve lá no carnaval, no Paraíso da Tuiuti, né? Que a jornalista até disse. Foi E uma tem das o coisas sorvete, que ela mais ressaltou. não sim, foi? o alemão que toma sorvete, e enfim, então é algo que é muito vendido, a imagem do búfalo aqui, né? E para tu chegares nesse nível, a gente percebe o teu grau de conhecimento, né? Quando tu chega, senta e fala com verdade, fala com gosto da Ilha do Marajó. Não é querendo vender a vivência mironga, nem querendo vender o queijo do Marajó, mas aí tu fala do Marajó com gosto. E eu até costumo falar a respeito disso, que quando a gente fala em Marajó, a impressão que a gente tem é que o Marajó só é Soure. Justamente por nós vendermos essa cultura do búfalo, né? E aí, hoje vocês lidam com quantos búfalos, mais ou menos, na Mironga? Em casa, a gente tem. As pessoas, às vezes, elas nem acreditam. Eu acho que hoje a gente está com 35 búfalos e os seus bezerros, Sim. né? E uns 4 machos. Então é muito pouco. Você Aham. imagina que não precisa ter uma proporção. A gente precisa fazer bem. Até né? porque existe aí, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, um búfalo por 1 hectare. O ideal é isso. O ideal um é animal por área. E aí, como a gente preconiza em casa um quantitativo de volumoso para que eles se sintam bem, porque o búfalo. Eu sempre falo sobre essa troca, né? Quem tem cachorro em casa, a galera que não é daqui, o meu animal de troca é o cachorro. É o pet. É o pet, ele Mãe que me dá de pet. carinho e tal, né? Meu fiel. E a gente convive com o búfalo, essa troca é muito no búfalo. Então eu falo, se você der pro búfalo condições para ele viver bem, ele vai te dar o que ele tem de melhor. Aí você precisa fazer o quê? Dar comida, água, conforto térmico e carinho. Ele vai te dar o que ele tem de melhor, seja com leite, com a força. Então, em casa, a gente preconiza 10% de comida, 10% do peso dele de comida. Então, um animal de 600 quilos, ele tem que comer 60 quilos de volumoso para ele se sentir bem. Por dia. Né? E aí eu preciso de uma área grande, ou eu preciso cultivar pastagem. E a ideia é essa, que quanto mais bem-estar o animal tiver, ele vai dar um leite melhor. A gente acredita que animal feliz produz produtos bons. Sim. Né? Então, a ideia é essa. Não é a quantidade, mas é a qualidade e a forma como você faz. E aí, quando a gente fala do Marajó, fala do búfalo, tem que ter carinho. Né? Se você vê aí as pessoas que cuidam de animais, que têm aquele animal como sua fonte de renda, e aí eu vou citar várias pessoas, como o Niel, como o alemão, como a Jamile, que tem o baiano e o guerreiro Lá lá do na pesqueiro. praia, né? Tu vistes o que o Cabal, o Vitelli falou sobre o Baratinha. Sim, vamos trazer aqui, Essa vamos agendar ele aqui. relação é muito intensa e não é minha. Não é, só lá na Mironga, não. Você vai ver essa relação com todo mundo, porque o búfalo, ele é um animal incrível. Ele repassa para você realmente essa confiança, essa força, a docilidade dele. E Embora a sua imagem seja algo de dar mas medo, tem que ter, né? Ele é tão bonzinho, tem que ter uma coisa assim para deixar, pera lá, olha, eu tenho 800 quilos, né? Então tem que ter uma carinha feia, né? Tem que... uma carinha brava, não digo que ele seja feio, né? Então, Gabi, quando a gente fala dessa visibilidade que hoje a Vivência Mironga tem, também recebeste Célia Pinho, Célia Pinho, que ela é um ícone, né? Cadê, a Célia Pinho aí com a ícone. Gabi. Tá cortando aqui na câmera. Foi na... Letícia Spiller. Essa é a Letícia Letícia Spiller. Eu não te mandei Spiller. a Célia Pinho. Vamos já providenciar aqui. Mas aí, Gabi... Aí, aqui, ó. Imagina, geração Xuxa, Sim, tu tá com a Paquita. Eu e a Aracélia. A Aracélia estava encabulada nessa tarde, a Letícia Spiller chegou. Tu estava encabulada? Aracélia, que é a nossa grande parceira. Ela cuida de qual parte? Grande parte das gostosuras. Quem partilha lá o fazer é a Aracélia. Com a mamãe, né? Porque quem for na Mironga vai tomar o licor que a mamãe faz, a fruta de vaqueiro que a mamãe faz. Mas o doce de leite, os nossos sucos é da Aracélia. E aí eu disse, como eu tô aqui no lado de Letícia Spiller, né? Meu sonho era ser Paquita. Realizei um sonho, né? De estar dividindo tela com a Letícia Spiller. E a Letícia Spiller chegou no final da tarde e ela presenciou o que ela relatou até no Instagram dela, uma das cenas mais bonitas da vida dela, que foi quando ela viu uma búfala parindo.
Meu Deus, eu nunca vi Ela uma chegou, búfala a parindo. búfala estava lambendo a placenta. Meu Deus. Ela ficou assim, eufórica. Ela ficou, ela Isso fez aí não vídeo. é privilégio para todo mundo. Não é? E Não aí, é. essa pessoa pode ter certeza que vai ser uma experiência que vai marcar a vida dela, né? Com certeza, com certeza. Então, como eu estava falando, é dessa proporção. Quem mais vocês já receberam de nomes? Aqui, olha, o Tupiniquim, que é um ativista do Pará também, sim, né? Sim. Um grande influencer do Pará. E todo de blogueiros de viagem, nós recebemos um casal que foi quem deu um grande up no turismo de experiência aqui no Pará, que foi a Inês e o Vaz. Sim. Ele tem um blog de viagem conhecido mundialmente por viajeros, que é Vais Aonde. E ele conhece o mundo todo e relata o mundo todo. Então, a gente está sempre aberto para que essas pessoas que vão informar, porque a gente ouve as pessoas reclamando muito que é difícil de informação. Aí, para o Marajó é muito difícil, eu não consigo comprar passagem antecipada e os sinais de telefone são ruins e tal. E aí, a gente precisa desse canal que liga o cliente através Sim. das redes sociais, Sim. né? Isso para a gente é muito importante. Sim. Inclusive, quando a gente fala, voltando agora aqui ao que tu já falaste, a rotação, a gente costuma dar em Sorivé, rota do queijo do Marajó. Isso. E aí, inclusive, muitos sourenses não entendem. Não sabem o que é. Não sabem. Né? Porque mas ele vai espalhado. Mas ele vai lá no bolo e come pizza com queijo do Marajó. Isso faz parte da rota do queijo do Marajó. E por que essas placas espalhadas pela cidade? Porque nós conseguimos, através da Secretaria de Turismo, a sinalização do roteiro turístico. Então, qualquer equipamento ou serviço que esteja vinculado com a produção, a Rosilda, por exemplo, Sim. ela faz essas camisas. Essa camisa ela tem uma representatividade da nossa cultura, que é a camisa do vaqueiro. Sim, ela não era assim. Né? Era de tecido, poucas pessoas fazem, manga comprida, branca, para que ajudasse o vaqueiro na lida da fazenda. E aí ela estilizou essa camisa num traçado que é só dela. Você não encontra outro artista que faça a camisa igual dela. Então ela faz parte da rota do queijo do Marajó. Porque ela representa um artefato, a roupa que o vaqueiro usava. Entendeu? Então quer dizer que essa rota do Marajó ela vai muito além do que uma... Não é a queijaria. A queijaria é um ponto. Mas se você tomou sorvete, tanto do Niel quanto na Celilda, que usa o queijo do Marajó, eles fazem parte da rota do queijo. Se você tomou café lá na Fazendinha Buba, na segunda rua do Seu Moia, você fez parte, você participou do equipamento da rota do queijo. Sim. Né? Então, todos os serviços que são vinculados à produção, à bovinocultura, elas são vinculadas à rota turística do queijo do Marajó. Sim. Né? E essa sinalização que nós temos em Soures, são poucos lugares que tem, e para a gente isso ajudou muito, porque as pessoas se orientassem. Né? Eu já peguei turista, por exemplo, estrangeiro, não, eu vou pedalar até lá na Praia do Céu. Ele não tem noção da distância. Não. E a sinalização ajudou legal, né? O meu professor, ele estava hospedado em uma certa pousada, perto ali da Escola EDA, e ele disse, eu vou correr até o pesqueiro. Porque, tô vendo a placa aqui, pesqueiro? E aí, quando chegou lá no trevo, ele disse, poxa, mas quantos quilômetros para cá? Se eu não me engano, 6 quilômetros? Mais 6 quilômetros, e aí ele decidiu voltar. Porque ele achava que o pesqueiro era dobrando a esquina, né? Então, nós somos um povo rico, né? Nós somos um povo rico de informação, nós somos um povo rico de cultura, na culinária, inclusive. Bora falar um pouquinho sobre o frito do vaqueiro. Já fizeste alguma vez na tua vida o frito do vaqueiro? A gente serve frito de vaqueiro. Não, mas se eu te colocar para fazer um frito de vaqueiro... Não, me garanto que a mamãe que faz, ela já me falou mais vezes, Gamora, vem aprender. Eu digo, não, o seu é o melhor, você não quer aprender para não fazer, né? Frito de vaqueiro é uma das comidas que representa muito o campo, né? As mulheres preparavam aquele corte mais gordo do búfalo. E eles cozinhavam... Existe uma parte tem que ter a parte específica gorda. Por exemplo, em casa a gente gosta de fazer de maminha. Mas você pode misturar com peito, se for uma búfala mais madura, que ela tem mais gordura. Então, ela vai cozinhando só na banha e no sal. E quanto mais tempo ela cozinha, ela vai se desfazendo. O vaqueiro botava nas latas e levava para o campo. Passava 5 dias apartando o gado, só fazia o fogo, esquentava e comia com farinha. Né? Então, as pessoas que estudam gastronomia, elas chegam para provar, elas dizem, isso é uma carne confitada, isso aqui é uma delicadeza de sabor, e a gente fazia aquilo de forma muito rústica. Né? Era só no sal, não tinha mais nada.
Né? Não Sim. precisa temperar, vou botar, não, era só no sal e na banha. Porque a carne do búfalo, ela é uma carne muito saborosa, porque a fibra muscular do búfalo, ela é menor. Ela é mais, por exemplo, imagina, se perguntar para um gaúcho qual é um churrasco gostoso, ele vai dizer que é aquele churrasco gordo. Sim. O búfalo ele não tem essa gordura de marmoreio que está entre as fibras musculares. O búfalo tem uma gordura de capa. É onde está a vantagem do sabor do búfalo. A fibra dele é mais curta, então ela é muito mais macia. E não tem, quem prove carne de búfalo percebe essa maciez, essa delicadeza, né? Sim, E aí o sabor vem porque os nossos pastos são naturais. A gente diz que o nosso búfalo é orgânico, porque ele come o que está aqui, e terreno plano. Ele não se exercita, então a musculatura fica flácida. É uma carne macia realmente e saborosa. Inclusive, falar em búfalo, há uma pesquisa que diz que existem mais búfalos do que... Nessa nossa parte aqui, na micro-região do Arari, o cálculo é feito de 3 animais por habitante. Então, tem muito mais búfalo. Meu Deus, eu não tenho nenhum. Tá desproporcional essa divisão, né? Tem alguma coisa. Eu não tenho nenhum também, Raíssa. Terei, né? Terei. Ainda não tenho nenhum meu, lá né? com marcado lá, Hoje é o moleque. O moleque é o nosso artista. Nós tínhamos o búfalo que o fazia... moleque é um búfalo. É o búfalo, Nós tínhamos o búfalo que fazia a nossa montaria, o Perigoso, e o Perigoso, no final de janeiro, brigou com outro garrote. Ele quebrou a perna. Por isso ele é perigoso. Ele é perigoso porque roubaram ele da mironga, e aí passou-se um tempo sem o Perigoso e ele conseguiu voltar, porque o búfalo ele é territorialista. Ele sabe o lugar dele. Sim. Se ele é bem cuidado, ele vai voltar para onde ele estava. E ele fugiu de quem roubou e voltou para casa. Os meninos deram o nome dele de Perigoso. Ele nem era o Perigoso. Ele ainda era bem, bem jovenzinho. E ele quebrou a perna. Aí, então, ele está de repouso, ele recuperou, né? Ele consegue se levantar. Mas a gente não está fazendo a montaria. Está fazendo a montaria no moleque, um animal jovem de 2 anos, de 400 quilos. Um búfalo dura quantos anos? Depende para que você queira. Tem búfalo de 15, de 20 anos. Qual o mais velho de vocês lá? Era o Saboroso. O Saboroso morreu. Os nomes são bem criativos, né? Saboroso, moleque. Ele morreu no julho de 2021. Né? Ele era um animal de 18 anos. 18 anos. E o Saboroso virou estrela, realmente. Literalmente. Nós não comemos o Saboroso. Ele foi incinerado e nós jogamos as cinzas do Saboroso lá no quintal, lá na Baixa, que é aquela parte alagada, né? Sim. Porque era um animal que a gente tinha convívio diário. Todos os dias nós convivíamos com um Saboroso, então era impossível virar bife, né? Exatamente. Não se faz agora vamos falar um pouco aqui sobre voltando agora para a fazenda, né? Tu falaste assim que a gente chega lá, outro dia até nós chegamos lá, a doutora Carmen estava sentada lá eu até falei para ela assim, é isso que eu quero, já quero me aposentar para ficar sem ela. Até brincou, mas agora que tu começaste a estudar, primeiro semestre ainda, estamos caminhando para o segundo, sobre comprar o queijo e deixar o dinheiro lá sem ter ninguém para atender. Essa ideia foi toda do papai. Esse julho agora nós vamos fazer 5 anos de Peg Pag. Nós fomos muito resistentes lá em casa. A gente, pai, você tá louco, vão lhe roubar. Você vai deixar lá. Por quê? Como a Mironga é muito próximo, as pessoas sempre iam para comprar queijo. E mudava toda a rotina, porque batia lá, queria um queijo, aí tinha que descer a mamãe, ir lá na queijaria, pegar, aí não tinha troco e tal. Ele disse, não, eu vou fazer um chalezinho ali, e eu vou botar o queijo e uma caixinha para as pessoas botarem dinheiro. Você tá louco, se eu voltar não vai ter queijo, vai ter nem a caixinha mais. Ele, não, na Europa eu vejo, as pessoas falam que na Europa é assim, né? Tu pega as coisas do mercado, deixa o dinheiro lá, pega o teu troco, e aí ele insistiu, como quase tudo que ele faz é muito bem pensado, e hoje o chalé vai fazer agora em julho 5 anos de existência. Nós tivemos casos assim, 0,2% de sucesso. Então o lema lá é autoatendimento. Tá lá os produtos na geladeira, a maquinha do cartão, o QR Code do Pix, a caixinha com dinheiro, né? Que fica dinheiro frase, literalmente tem que ficar lá, o troco, né? O dia que eu fui lá tinha realmente o dinheirinho trocado e a regra lá. É exercite a sua honestidade. Né? Feita pelo papai, porque o papai é o louco da placa. Se vocês forem lá, não precisa perguntar nada. Se você parar e ler, você vai entender todo o sistema. Aí tem um sino, né?
Dúvidas, troco, pergunta, bate o sino, que aí alguém bate o sino, que alguém aparece, nem que seja um elfo, aparece lá para lhe dar o troco, né? E aí foi uma liberdade pra gente. Porque todo domingo, que é o dia que a gente não tem ninguém lá de colaborador, a mamãe desce, vai ao chalé, coloca os queijos lá, repõe o troco, e aí todo mundo para. É interessante porque até então nós tínhamos uma visão assim de que vocês eram pessoas de difícil acesso. Né? Era uma família de difícil acesso. E nem porteira a gente tem, né? E nem porteira tem. Entra quem quer, pode entrar, vai, né? Fala com quem estiver lá. E as pessoas tinham essa visão, e imagino que muitas pessoas ainda têm essa visão. Né? A regra é essa: não ter porteira, não ter virgem, não ter cachorro bravo. Agora nós temos 2 gansos lá. E aí isso já foi um certo... Né? Vocês já correram de ganso? Nunca corri de ganso. Pior do que cachorro, gente. Cada um ficou no seu lugar. E aí os gansos lá, não, é um pássaro, uma avezinha. O ganso vai atrás. Ele não faz nada, mas só faz as pessoas correrem, né? E aí as pessoas dizem, Tonga, mas tem uma câmera, tu tá filmando aí a gente, né? E quem não pagar? O que acontece quem não pagar o queijo? Ele diz, não acontece nada. Se você comeu o queijo e não pagou, vai dar uma dor de barriga que a consciência vai pesar, né? Na hora que estiver cortando queijo, a consciência pesa. Mas é muito interessante e é muito... Eu imagino que seja muito importante esse nosso bate-papo aqui para esclarecimento, não só para ficar registrado na nossa galeria, mas para todos os nossos conterrâneos, né? Porque às vezes a gente está aqui e não tem ideia do que nós temos dentro da nossa cidade. A gente vê a Gabi em vários lugares. Gabi lá em Gramado, falando do queijo do Marajó, vendendo soure. Né? E aí quem ganha é o restaurante, quem ganha é o rabeteiro, quem ganha é o mototaxista, né? E a gente já vê esse trabalho de que antigamente, né, não que seja tão velho assim, mas a gente não via, por exemplo, como a Marajó Ecotour. Nós não víamos isso em Soure. Vários receptivos locais. Não víamos. Você vai ver pelo menos 3 doblôs, 4 doblôs de receptivos locais. Sim, pessoas daqui, né? Inclusive o rapaz da Rabeta, eu não vou recordar o nome dele, mas ele também tem uma agência e ele faz esse passeio pro Furo do Miguelão. O Imperial. O Imperial. O Imperial esteve na feira, acho que foi na Bave, em Fortaleza. Ele, o Bola, a Fernanda, a André Scaff, a Simone, eles foram levar as informações da ilha. E um detalhe, o Imperial, ele era rabeteiro. Ele era rabeteiro, mas conhecia toda a região. Conhece tudo. E vocês vão ver que ele está reformando a rabeta dele. Acho que essa semana fica pronta. E a gente já deixa um convite, né? Vamos o Glauber, o Imperial, ele faz muito a ponta do garrote. E o Glauber faz muito furo do Miguelão. Faz o furo, que é uma experiência incrível, que é o furo do Miguelão. Então, fala aí pra gente do furo do Miguelão específico. Eu não vou vender a tua história. Não, vocês têm que chamar vai ter que esperar o Glauber e o... Porque aí Miguel, esse pescador que encurtou esse percurso, né? Ele construiu uma obra de arte através da natureza para estreitar o percurso até a pesca dele. Mas aí vamos ter que esperar o Glauber vir aqui junto com... Vai ter que esperar o Glauber. Cuidado que ele é o Boto, né? Ele é o Boto. Ele é o Boto. Inclusive, o rapaz do Imperial que filmou o Toco. O Toco, viu só? E eu atravesso todos os dias, Raíssa. Eu não quero nem pensar em ver esse Toco. Eu tenho pavor, que eu atravesso todo dia. Eu atravesso de bote com o seu preto toda manhã, às 6h30 da manhã para Salvaterra, né? E aí eu não quero ficar Toco. Não, nem pensar. Tenho medo da cobra grande, imagina do Toco. Então, gente, é muito importante essa nossa conversa aqui. E é muito interessante também quando a gente fala na mironga, né? Mironga lembra logo o seu Tonga. Isso. Se ele estivesse aqui, ele ia te contar a história, né? Que não é da geração da maioria de vocês, ainda mais daqui do nosso estúdio, que só tem jovenzinhos, bebezinhos. Mas existe uma música de Vinícius de Moraes, que é a Tonga da Mironga, do Cabulete. E ele é Tonga desde criança. Então essa música existe... antes dele de ter a mironga, e a gente acha que, como era distante, a mironga ele construiu realmente, aí o Tucumã não tinha nada, ele construiu a mironga, a gente acha que as pessoas perguntavam, cadê o Tonga?
Aí, tá lá pra Mironga do Cabulete, que era um negócio longe, entendeu? E aí coube muito bem, né? Ele iria dizer que ele inspirou Vinícius de Moraes. Ele ia dizer que ele inspirou. Mas aí, como ele não tá aqui, eu vou contar a história antes dele, né? Ai, muito legal sobre isso daí. Porque a gente escuta desde que eu me entendo por gente, eu escuto lá na Mironga. Lá na Mironga do Tonga. Lá o seu Tonga. Né? E o Tonga tem uma representatividade muito grande. Agora, há pouco tempo, ganhou um prêmio, eleito, né? agrônomo do ano, tá? Uma pavulagem só, né? Mas é muito interessante porque quando traz esse prêmio para Souri, né? Que eu creio que ele todo mundo se empodera, qualquer um. Né? A gente teve agora a Milena, que foi eleita Miss Universo Pará. Universo Pará vai estar aqui com a gente já. É uma pavulagem só, porque é uma pessoa que a gente conhece que a gente come o bolo dela, né? E um detalhe muito grande, a Milena, ela vende o bolo dela 2h da tarde no sol, super quente, numa gentileza. Uma fineza, né? Numa fineza. Boa tarde, tudo bem com você? Ela nem transpira, né? Eu meia hora, já tô assim, né? Por aqui, só querendo a minha casa, não querendo mais ter contato social, né? Mas a Milena não, sempre muito educada. A Milena vai estar aqui conosco. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer ao vivo com a Milena, mas vai ficar gravado. Agora ela não é só a Milena, né? Não é mais só a Milena. Agora a gente tem que penar para encontrar uma agenda da Miss Mas Universo, a gente só escuta coisa boa da Milena. Né? E aí a gente se empodera de tudo isso. O Ronaldo Guedes, há 20 anos atrás, esteve em Nova York. Ele participou de uma das maiores feiras de arte de Nova York, e ele foi com as peças que ele produz aqui no coletivo Artimangue. Então isso é uma coisa que me orgulha, que orgulha qualquer marajoara, e a gente vai se orgulhando de todas as vitórias, de todos os momentos, porque ele não levou a cerâmica dele, ele levou o Marajó. Sim, né? e é interessante e é válido ressaltar que o Ronaldo é daqui. Sim, lá do Pacoval, todo o coletivo dele. Aquelas mulheres que você vai ver aquela peça e saber que passou na mão dessa, na mão dessa, na mão dessa. Sim, isso pra gente é muito eu incrível. até falo que a família dele é uma família de artistas. Já, todos. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Tem cantor, tem artesão, tem, tem pintor. É isso todos mesmo, eles sabem fazer. E nós somos ricos, né? Nós somos ricos disso. Eu imagino que Deus olhou assim pra Souri e disse, não, vou fazer vocês diferentes. Eu também acredito nisso, Quando né? a gente abre lá, fazendo alguns trabalhos pedagógicos e procura lá assim, grafismo marajoara. Lá está. E aí fizeram um encontro pedagógico onde foi tratado sobre o grafismo marajoara. A marageografia, né? Que há toda uma história por trás. Sim. Eu, morando em Souri, pensava, são só os símbolos que tem alguma coisa a ver com os índios. E cada traçado tem uma representação, tem um significado, né? Exatamente. E a Josi conseguiu passar isso, vocês foram... algumas pessoas estiveram lá na instituição Moscaruanas e conseguiu entender cada significado disso, que é muito rico, né? Sim. Isso é uma ancestralidade que a gente não pode perder. Sim, inclusive ela é mestra, né? Márcia Oliveira Costa. Sim. Né? Ela tem as peças originais que inclusive... Que eram das tangas, né? As urnas, eram coisas... Sim. Que é um ciúme daquele negócio que, meu Deus do céu, que esse negócio anda, fica no quartinho trancado na chave, né? Não tô entendendo. Não, ela tem cerâmica original feita por índios. Feitos por índios, entendeu? Não foi algo que trouxeram lá de Santa Cruz. Inclusive, o pessoal diz que... O teso dos bichos. Isso. No teso dos bichos. Sabe essa história, Gabi? Mais ou menos. O Glauber faz o teso dos bichos com gel. Aqui da pousada, os vizinhos do estúdio aqui, do seu Lima. E tem ainda muitos fragmentos dessa cerâmica ancestral. O Gedilson também, que é um dos grandes guias que a gente tem aqui. Eu digo, ele é umas referências do condutor local, é o Gedilson, e ele conhece o teso dos bichos. Né? É um lugar bem fica rico. Em Cachoeira. Né? Cachoeira. Fica em Cachoeira. Agora a gente olha aqui para tua camisa e a gente vê as raças, né? As raças. Essa minha camisa é do Madison, né? Eu vou ter que invejar. Eu vou ter que invejar. Eu falei com o Madison hoje, porque... o Madison está na São Paulo Fashion Week. O Madison a gente viu como a gente está numa pavulagem só? Eu vou mandar um áudio aqui para ele. Que nós estamos ao vivo. E eu estava falando com ele hoje, com o Dário Pedrosa,
e mandei o link do episódio que eles já vieram aqui quando nós começamos no ano passado esse projeto e hoje nós retornamos, né? E aí eu falei com ele, falei, Madison, nós estamos retornando com o podcast e nós precisamos marcar de novo uma conversa contigo. Sim. Me manda aí. Ele falou assim, eu quero falar sobre a minha marca. Eu digo, então me manda logo o patrocínio. O recebido, né? O recebido. Eu só tô padronizada, eu só uso Canibó e Emarajó. E Emarajó. Então, Madison Santos, você que me ouve aí no áudio, mande os recebidos para cá, né? Que nós estamos te aguardando. Mas foi uma conversa super agradável com o Madison e com o Dário Pedrosa. Mais de 2 horas de conversa. E eles contando as histórias. Hoje, a gente também tem um embaixador. Né? Sim, que também vende não a imagem dele, mas o Marajó. O Marajó, né? Isso que é importante. E eu sou trabalhada Canibó e Marajó. Tenho mais de uma vez, gente. Vocês vão me ver várias vezes com essa da Jaça. Eu acho que eu tenho 3 dessas. Então não vão achar que é a única, né? Eu particularmente, né? A gente vai para a cidade grande, entra no Uber. O Uber pergunta, onde eu posso dobrar? Eu digo, não sei, eu moro em Marajó? Sim, Marajó. Mas tem búfalo na tua casa? Eu digo, queria. Pode ter. As pessoas às vezes se frustram, né? Tem quem veio aqui em Soure, por exemplo, há 50 anos atrás, viu muito mais búfalos na rua. E hoje isso precisa ser controlado por uma questão óbvia de convívio, né? Sim. A gente precisa, porque eles são fofos, mansos, dóceis, mas cheios de vontade. Eles não sabem o que é calçada, eles não sabem o que é jardim, eles não sabem o que é varal. Eles comem. E eles atravessam, não tem faixa de pedestre para búfalo. Então a gente precisou ter esse controle para poder a gente viver bem. Mas ainda assim, loucura, né? Ainda assim, não tem um dia que a gente ande na rua e não encontre um búfalo. Mas eu tenho uma convidada especial hoje, não só a Gabi, né? Não tirando o brilho da Gabi. Essa convidada está ali, ela está de costa para mim. O que eu gostaria de conversar agora com a Cecília. Vem cá, Cecília, com a gente bater um papo. Cecília, será que é o seu momento, Cecília? De quê? Oi, o microfone. Eu queria que a Gabi abrisse aqui a camisa da Cecília, porque eu conheço essa... Onde você estava, Cecília? No English? English? Cara, como é o nome da tua teacher? Dá um zoom aqui. Jéssica Moura. Dá um zoom aqui nela. Vira aí. Faz o merchan da teacher, Faz o merchan da teacher. Porque a gente tem que falar inglês, né, Cecília? Para a gente poder receber os turistas americanos, os estrangeiros, né? E aí a Cecília tem que dar continuidade em todo o serviço. Claro. E ela pergunta, mãe, tem turistinha? Aí eu falo, Cecília, eu não sei se tem. Ela chega lá e diz, eu sei que eu queria tirar leite primeiro, mas eu sei que você tem que fazer, né? Então você faz aí, depois sou eu, não é assim que você diz? Sim, senhora. Aí o que tu achas, Gabi, Cecília, dessa tua vida dessa tua vida aí de mini empresária, blogueira digital? Conta pra nós, o que tu tá aguardando do teu futuro como digital influencer marajoara? Eu tô pensando que ia ser um sucesso, ser milionária. Ela não tá errada, não, até eu sonho com isso. Quer ser famosa? Sim. Quer ser famosa? Ela quer ser famosa, né, Cecília? Conhecer o mundo todo, falar do Marajó para as pessoas virem para cá. O que elas vão fazer? Vão tirar leite, vão montar no búfalo, vão comprar queijo. Eu quero também. E aí vão dançar carimbó? Sim. Lá na roda de carimbó do Tambores, ou lá no Cruzeirinho, ou lá no Eco, né? Uhum. Falar em Eco, daqui a mais um dia nós teremos também o pessoal do Eco Marajoara. Eu tenho que vender o Eco Marajoara porque eu fui criada lá. Você é cria do Eco, né? Nunca dancei carimbó na minha vida, mas eu sou cria de lá. Venho padronizada com blusa do Eco. Embora o João Paulo não tenha me mandado meu recebido, mas eu vou fazer essa honra, dar essa honra pra ele. Vai dançar esse carimbó. Queremos ver. A Vera Assunção está dizendo aqui, Princesa Cecília. Já se entomou pra ali a Princesa Cecília. Ela é muito entusiasta. Assim, eu digo que Deus fez ela com um grau de felicidade a mais, né? E esse brilho a gente precisa ser cultivado em todas as crianças, né? Isso é importante pra gente. E também essa educação
de falar sobre o Marajó já vem desde pequenininho lá a gente na Mironga. precisa assanhar as crianças. Meu pai sempre fala, não, a gente assanha a Bianca teve que ir para Belém estudar e hoje ela vende queijo lá na faculdade. Que é pra, a Bianca já é a tua filha é a minha mais velha. Então a Bianca vende queijo na faculdade para ajudar nos custos dela. Eu digo, mãe, eu quero tal coisa. Quantos queijos tu tem que vender? E aí ela volta fim de semana para prestar conta. O que aconteceu já contigo? Isso, porque se não der esse valor, a gente precisa fazer com que as pessoas sigam e que elas se sintam parte desse processo, né? Tudo que a gente tem em casa é conhecimento empírico. O Beto, que é o nosso mestre queijeiro, ele nunca estudou para fazer queijo. Ele adquiriu vendo uma outra pessoa fazendo queijo. Hoje o Léo, filho do Beto, já faz queijo. O Marinaldo, que é quem conduz ao manejo das búfalas, é filho do Dominguinho. Muita gente mais experiente do que eu conheceu o Dominguinho, que vendia leite na charrete, né? E o Marinaldo é filho do Dominguinho. O irmão do Marinaldo faz queijo, uma outra queijaria aqui na ilha. Então, são saberes que estão se passando de geração em geração. E Sim. essa é a missão. E essa é a missão. Não deixar morrer. Não deixar morrer. E, inclusive, essa é a nossa intenção aqui. Como eu já falei, né? Quando alguém pesquisar sobre o queijo do Marajó, e aí vai ter um corte lá no YouTube, queijo do Marajó. Gabi Gouveia fala sobre o queijo do Marajó no podcast Galeria Marajó, né? Ou então outra pessoa vir falar aqui sobre qualquer outra situação acerca do Marajó, e aí você vai encontrar um Rios no Instagram falando acerca do Marajó. Na verdade, o Marajó hoje está em alta. Né? O Marajó inclusive entrou na rota turística mundial. Sim, na rota turística mundial. Né? A gente está pleiteando agora ser o melhor destino do Pará. Ano passado foi eleito Alter, então a gente vai batalhar agora para a Feira de Turismo, que é no terceiro fim de semana de junho, a fita lá no hangar. A gente vai batalhar para sermos o melhor destino no Pará em 2023, né? Que isso a gente já sabe que é bom. A gente precisa fazer com que as pessoas venham até aqui e provar um pouquinho do que a gente tem. E esse reconhecimento do Sebrae enquanto ao queijo? O Sebrae ele foi um grande parceiro nessa construção, nesse entendimento que nós precisávamos nos unir. E o Sebrae tem esse know-how de fazer com que as pessoas tenham esse despertar empreendedora, né? Sim. Então, nós tivemos que nos unir. A nossa associação, ela foi construída com o apoio do Sebrae, porque nós não sabíamos fazer. Hoje tem, então, uma associação dos queijeiros de Marajó. Associação de produtores de leite e queijo do Marajó. Hoje eu sou o presidente Soure ou do Marajó. Marajó. Nós somos 7 municípios na ilha. Soure, Salvaterra, Cachoeira, Santa Cruz, Ponta de Pedras, Moaná e Chaves. Sim. Então, hoje eu sou a presidente da associação e a Bruna Pel é a vice-presidente. Sim. Né? São 2 meninas, a gente sempre fala disso, que é um cenário masculino. Sim. Né? E nós conseguimos, a outra presidente passada foi a Cecília Pinheiro, da Fazenda São Vitor, e aí a gente conseguiu botar as meninas nesse cenário, né? E a associação hoje, ela que detém o significativo da indicação geográfica. Né? Quem regulamenta o uso da indicação geográfica é a associação. Sim. E o Sebrae foi super importante nesse momento, porque nós não sabíamos. A gente tem uma questão cultural de falar que o Marajó não sabe trabalhar em coletivo, né? Que eu digo que a gente tem que mudar, porque cultura a gente muda. Então, nesse momento foi muito importante, tanto o Sebrae quanto a própria SEDAP, a Secretaria de Turismo do Estado também nos deu muito apoio nessa construção desse roteiro, né? Gabi, para nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo, qual a sua perspectiva de futuro enquanto a vivência mironga, enquanto ao queijo do Marajó, enquanto ao Marajó? As minhas energias estão depositadas nisso. Eu tenho uma outra atividade em Salvaterra. Hoje eu estou trabalhando no departamento de alimentação escolar. E aí também é um momento que eu uso a minha fala para isso, que a gente precisa valorizar os hábitos alimentares das crianças. Só não, mas te interrompendo, inclusive a respeito desse hábito alimentar, o queijo do Marajó na merenda escolar de Soure. Isso mesmo. Né? Esse foi um grande avanço, tanto que isso rendeu até prêmio de prefeito empreendedor. Sim. E tu é testemunha que rola a merenda, né? Rola a merenda. E aí eu falei... E para as escolas que fazem a merenda, porque tem a cozinha experimental, vai de meio quilo, assim, muitos de meio quilo, entendeu? Porque eu já aprendi, né? É verdade, não é uma coisa que a gente, não, isso aqui foi um projeto, não, é verdade. No 7 de setembro do ano passado,
ou foi do ano passado ou desse ano, não recordo. Mas uma escola veio homenageando a merenda escolar e trouxe o X-Búfalo. Que é verdade, o X-Búfalo, né? Comeu, É. mas estava muito gostoso. Não é? E aí a gente fala sobre essa importância de valorizar. A queijaria que mais produz queijo no Marajó está localizada em Salvaterra, que é a Fazenda São Vitor. Eles produzem numa escala superior, que é porque abastece supermercados e tal. E as pessoas de lá não sabem, as crianças não sabem que é feito queijo na cidade delas. E eu insisto com a minha coordenadora, olha, bora botar o queijo do Marajó na merenda, isso é importante. E aí a gente ela já conseguiu incluir vários alimentos que são dessa cultura alimentar do povo, do remanescente de Quilombo, da questão ribeirinha. Então eu me divido nesses dois cenários, mas sempre valorizando o que é local, a cultura, né? Eu acredito que a vivência Mironga ela tá estabilizada, é um serviço que as pessoas já procuram, né? Eu já não fico, olha, tem vivência, ninguém fazer, não, as pessoas já vêm até mim. Hoje, por exemplo, nós estamos com 3 rapazes lá participando da vivência, que eles estão fazendo só cavalgada. Eles estão com o papai desde as 4 da tarde, cavalgando a parte alagada, antes que seque tudo, né? E aí, todas as tardes, a gente tá lá para receber as pessoas, para conduzir esse momento. Então, eu acho que a vivência Mironga ela está consolidada e ela é única, mas a gente tem como espelho para outras pessoas. Eu digo para as pessoas, meus companheiros produtores de queijo, esse é o Leal, o seu Alfredo, lá na Fazenda Santa. É lindo aqui na beira do rio. Vamos fazer uma experiência turística lá? O Pelwa já tem uma hospedaria lá na casa dele. O Danilo Portal aqui, que é próximo à queijaria, a fazenda que ele cria, a queijaria no centro. Então, eu digo, tem espaço para todo mundo, porque a gente pensa que não é conhecido, mas as pessoas que vêm de fora, elas querem conhecer, elas não querem só comer o queijo, né? Que eu falaste para tua amiga que ela precisa ter uma foto com búfalo, né? O lema é esse. A foto é legal? É. O que a gente precisa fazer? Que além da foto a pessoa saia com um pouco de informação. Sim. E aí vai entender o porquê montou no búfalo, porque tirou o leite, porque comeu queijo, né? Então, eu acredito que esse percurso está sendo construído de maneira bem sólida, está algo já construído, e que o Marajó será o melhor destino de... A gente já é, né? Só precisa desse título. De dizer que nós somos o melhor destino do Marajó, do Pará, né? E de preferência no futuro do Brasil. Nós não perdemos de nada, gente. Nós não perdemos para nenhuma Chapada dos Veadeiros, nem Lençóis Maranhenses, e às vezes a gente nem Serras Gaúchas. A gente costuma dar mais valor às coisas lá fora. Muito mais, né? Por exemplo, então, já vou dizer para a Raíssa, ela vai dar um jeito aí de ver um seguidor dela, para a gente convidar para sábado participar da Vivência Mironga. Leva 2 pessoas para participar da vivência, né? 2 seguidor. Olha aí. Depois eu vou deixar esse pepino para ela decidir. Ela vai deixar aqui para mim decidir. Eu sou a terceira, né? Então. Eu sou a terceira. Já que sábado à tarde, às 4 horas lá na Mironga. No sábado à tarde, às 4 horas. Dessa experiência. Amanhã a gente vai estar recebendo 30 alunos da Escola Técnica do curso de Gastronomia. Né, da professora Keila, ela vai estar levando esses meninos lá. E final desse mês de junho, que se inicia amanhã, nós iremos inaugurar um outro espaço. Sim. Né? Nós conduzimos a parte da degustação na varanda de casa, e o papai está construindo, literalmente eles construíram, o Carlinhos, que é um colaborador nosso, com as mãos do Carlinhos e hoje do Poca, que é um outro colaborador nosso. O Poca. Né? Eles estão finalizando um espaço incrível lá, com uma cozinha interativa, que as pessoas possam cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Então, o que você vai fazer? Você vai usar os nossos insumos e preparar o teu prato. Né? Para julho, está todo mundo lá, né, curtindo. Nós vamos passar lá, né, e fazermos uns vídeos aí para... Vai ser bem legal. Né? E aí, para que a gente consiga enxergar nós marajoaras, nós saurenses, que a gente consiga fazer esse exercício de enxergar o belo na nossa rotina. Porque tem gente que passa todo dia ali na orla e para ela é normal, né? Não. E aí a gente precisa enxergar o belo sempre, que isso dá uma motivação muito maior. Eu tenho uma foto aqui no meu computador, minha tela, é um pôr do sol de Soure, sem edição. Eu vou mostrar aqui só para Gabi. Olha, ó, incrível, gente. Não sei se o Neto consegue pegar aí na câmera. O pessoal vê de casa. Sem efeito, né? Sem efeito. Sem efeito. É. Sem efeito. Conseguiu? Mesmo. Não?
Conseguiu? Para mim é rotina. Passar ali e contemplar, né? E contemplar. É ali é o momento em que a gente fica um pouquinho mais perto de Deus. Isso mesmo. Né? As plaquinhas da Mironga, lembra que eu falei que o papai é o Sim. louco da placa? Tem várias delas. E várias escritas assim, silêncio. O meio ambiente agradece. Porque quando a gente faz silêncio, a gente escuta a natureza. Que normalmente a gente não enxerga a natureza. Né? Se vocês olharem para o céu mais tarde, vocês vão ver a lua como está. Sim. Né? Então a gente precisa fazer esse exercício para que todos os dias a gente principalmente contemple. nesse final de inverno, início de verão, traz umas noites assim mais gostosas, né? Muito bonitos. Um final de tarde muito final bonito. de tarde muito A bonito. gente reclama do calor, mas tá um final de tarde. Tá um final de tarde e uma noite também muito agradável, bonita, né? muito agradável. Verdade. E isso aí nada mais é do que um desenho de Deus, né? A gente acredita muito nisso. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para nossa amiga Dirlene. Olha, Dirlene, eu preciso conversar contigo. Eu vou te comprar com uma sacola de abil, né? Mas a gente precisa conversar. Eu vou passar contigo. A Dirlene tem um abilzeiro na minha casa. Ela gosta de abil. Ela é a louca do abil. E eu falei para ela assim, lá do sítio da pastora que tá aqui com a gente, no estúdio, da pastora Marciane, ela falou assim, eu queria beijo. Eu digo, arruma um pra ti. Não arruma. Arrumo. Boto fé, né? Fui lá de manhã, lá na Semana Santa, e levei pra ela o beijo. Eu disse, e aí o beijo? Eu não acreditava que tu vinha trazer. Agora vai ser a sacola de abil. Olha, então eu vou dar logo aquele spoiler de Helene. Ela tá assistindo a gente? Ela tá assistindo, já recebi aqui. Já tá construindo um pacote. Conheça sua Soure. Né? A gente não é um valor de turista. Sim. Né? A gente vai fazer uma experiência para as pessoas daqui, para que elas conheçam esse ambiente. Isso é uma ideia da Dirlene. A Dirlene, ela vai vir. Ela não sabe, mas ela vai vir aqui. Ela vai ter que vir aqui. Se ela não vier, ela nunca mais entra na minha casa. Porque ela quer me comprar com sorvete, entendeu? Ela quer me comprar com sorvete, ela quer me comprar com... Outro dia foi uma empada, né? E ela sabe do meu processo de suposta dieta, né? Mas aí nós precisamos trazer a Dirlene aqui junto com a sua filha Amanda, porque tem muito conhecimento. As duas se formaram recente, elas são guias formadas. São guias formadas, né? Guia de turismo. E ela também tá de dieta, porque ela peguei ela vindo da academia, ela nem me viu hoje. Não, mas aqui tudo a gente filma, né? Não tá no estúdio, mas tem tudo. Ela tava vindo da academia. Gostei de ver, amiga. Força lá, quando malhar, pensa em mim. A Dirlene Quem é uma sabe benção. por osmose, a gente fica sarada. A Dirlene, ela tem ela não sabe, mas ela tem um lugar especial no meu coração. Eu gosto demais dela. Vai ter que vir aqui no Ela estúdio. precisa vir aqui, primeiro conhecer, né? Mas nós vamos propor um outro momento como esse, né? Com todos. Aí você vem junto com o Glauber, junto com o tem que ter muito rapaz. abil pra gente não ficar na boca, ficar com a boca grudada. Mas aí já é bom pra mim, que eu já fico calado e vocês ficam falando aí a noite toda sem problema nenhum. Ainda bem que a rádio é nossa, a gente pode levar até meia-noite se vocês quiserem. É verdade. E aí tem conteúdo pro resto da semana pra gente ficar postando. Então, Gabi, nós queremos te agradecer por ser a primeira convidada. Inclusive tem aqui vários comentários da Vera Assunção. Um abraço, dona Vera. Não está nem escrito quanto que eu gosto da senhora. Ela sabe também. Ela sabe. Na próxima quarta-feira nós teremos Clara, né, Lobato. Não vou usar Gouveia, né? Porque já vai bater muito Gouveia, né? Vai ficar estranho, né? Vamos tentar trazer também Guto Gouveia. Tentar não, ele vai ter que vir. Vai ter que vir. Ele que inaugurou o estúdio, agora tá chique, Ele né? que inaugurou o estúdio, verdade, né? Então, verdade. toda vez ele vem. Verdade. E agora eu quero te fazer uma pergunta particular. O que tu achaste aqui da nossa rádio? Gente, eu até disse, olha, acho que tem que dar um 360 graus, porque o negócio tá bonito. Que tá tu uma achaste? pavulagem só, né? Uma tal de acústica. E é luz daqui, é luz dali, ar-condicionado. Né? Sofá, olha, isso aqui é pra ficar o dia inteiro, porque tá bom. Tá gostoso, tá uma pavulagem só, né? Tá, eu espero ter feito jus ao primeiro episódio. Né, de muitos. Olha, tu me trouxeste né? muito. Te dei ideia. Não foi a ideia. Tu me trouxeste muito. Além de conhecimento, muito conteúdo para postar nas redes sociais. Muitos cortes aí durante a semana. É verdade, a gente tem muita coisa, a gente precisa partilhar. Sim. A educação, ela só vai, o conhecimento só é legal quando ele é partilhado. Sim.
você não tem que ficar só, né? E é por isso que a gente faz esse turismo de formação. O papai usa o termo pedagógico, ele fala, turismo pedagógico. Eu digo, pai, isso afasta, que a galera não quer ficar muito pensando que relaciona a estudar, né? Relação a estudar. Mas aí as pessoas têm que conhecer aqui o que, é que a gente tem de cultura, o que a gente tem de arte, né? E é muito gostoso, educação é é muito isso. gostoso quando a gente mostra o nosso Marajó. Eu tive uma experiência com uma professora, ela é de Belém do Pará, uma doutora, e ela queria conhecer a região. Ela queria conhecer a região, com 2 professoras, na verdade. Ela disse, eu preciso ir em um lugar onde eu possa ver como o Marajó é. Eu disse para ela, eu conheço um lugar, eu só não vou lhe levar porque eu ia fazer alguma coisa, eu não lembro o quê. Mas aí eu mostrei para ela a cerâmica marajoara, as originais, porque eu tenho em foto no meu telefone que nós fizemos uma exposição na escola para as crianças, porque lá na Alegria do Sossego é trabalhado isso desde a creche 1 Precisa internalizar isso. até o pré-2. Então, de criança de 2 anos até 5, 6 anos de idade, ela já sai da escola tendo uma ideia do que é o Marajó. Né, do que é a cerâmica, do que é a nossa história, da representatividade do búfalo e por aí vai. E a outra professora, ela disse, agora eu quero saber onde eu tomo caldo de turu. Eu digo, bora ali que eu vou já lhe levar também cedo. Aí tu já forte, já. Isso é por causa do tu forte, né? Tem que tomar, fazer o quê, né? Fazer o H, né? Vender o nosso Marajó. Então, Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer o sorteio no próximo sábado. Aí nós podemos adiar, porque sim, aí, né? Tu consegues fazer vamos, quem tava vendo, que a gente vai fazer pergunta, e aí eu já te passo quando a gente vai ter. Já tem um direto. No próximo sábado, você que está ligado aí conosco, nós vamos ter aí um sorteio de dois ouvintes, de 2 telespectadores, para participar da Vivência Mironga. Vivência Mironga. E também vamos trazer aqui para falar sobre o projeto do como é que é? Projeto aí. Da faculdade? Não da faculdade, dos Sorense conhecer a sua cidade. Ah, sim, vamos lá, vamos conversar com a Dilene para ela já lançar esse fly com esse valor pra gente fazer o transfer. Baixinho. Isso, mais barato do que bebe no sábado e no domingo. E a gente ainda tem esse detalhe porque a gente reclama de valores. E aí chega lá como é que todo mundo tá indo agora lá em Fortaleza? Ah, lá em Jeri. Jeri, né? Chega em Jeri, paga caro. 250 uma lagosta. E aí o pá do caranguejo aqui é R$12 na Barra Velha. Aí não quer, né? Aí não quer. Eu ouvi uma turista falando, mas amor pro esposo dela, domingo na Barra Velha. Isso aqui vai dar baratinho. Menos de R$100. Lá não sei aonde nós pagamos R$250 na lagosta. Em uma lagosta. É isso mesmo. Né? Então nós mesmo. precisamos valorizar. Valorizar. Então vamos finalizar aqui a nossa live. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco. Gabi, eu que agradeço. Um beijão. E continue e sucesso, né? Isso aqui é importante pra gente. Vocês motivam os jovens a querer estar realmente... A tecnologia ela é importante, então vocês precisam continuar nisso, né? Vamos continuar e nos sentimos muito honrados. E muito honrados em você que ficou conosco até o final. Essa aqui é uma transmissão da LG Stream. Nós temos aí a página a página da rádio. Nós também estamos ao vivo pelo YouTube, que fui pega de surpresa hoje, o Neto, com toda a sua expertise, né, na tecnologia, junto com o Eduardo, que é nosso funcionário novo. Cadê o Eduardo? Está ali por trás. Nosso funcionário novo, a pastora Marcene, também está aqui. E também não poderia deixar de agradecer o nosso apóstolo Leandro Gavini, meu pai, que me incentivou. Eu não gosto de aparecer em câmera, mas ele disse, bora lá, vai dar certo, vamos sentar, vamos conversar. E eu falando para ele, mas o senhor vai estar no estúdio? Olha, cadê ele? Foi embora daqui. Pegou o beco, né? Pegou o beco. Gabi, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Sucesso aí, amém. Muito obrigada. E você, telespectador, muito obrigado. Boa noite, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.